O vínculo entre Flamengo e Everton Ribeiro chegou ao fim. E agora o Flamengo está sendo duramente criticado por não ter renovado com o jogador, porque o jogador ainda pode render, porque o jogador ainda pode entregar muito para o clube. E o clube está certíssimo. A postura do Flamengo foi corretíssima com o Everton Ribeiro. O Flamengo viu que o jogador poderia ser um reserva? Sim. O Flamengo viu que ele poderia ser útil para o ano que vem. No caso, esse ano, né? Já estamos em 2024. Inclusive, feliz ano novo para vocês. Mas o Flamengo não vê ele como um jogador para jogar 2 anos, para jogar mais 3 anos. E o Flamengo ofereceu 1 ano de contrato para ele. E ele pediu 2 anos de contrato. O Flamengo não aceitou. E ele fez outra contraproposta em cima dessa proposta que o Flamengo havia feito para ele. E essa proposta foi de 1 ano com metas. Se ele batesse essas metas, ele poderia ter seu contrato renovado. O que o Flamengo fez? O Flamengo se calou. O Flamengo entendia que oferecer 1 ano de contrato para ele já estava fazendo muito. E realmente o Flamengo não deveria ter oferecido nenhum ano de contrato para ele. E, gente, eu não julgo o Everton Ribeiro por essa temporada, que foi ruim para todos os jogadores do Flamengo, mas pelo conjunto da obra. Ele tem 34 anos e já vai fazer 35. Ele não rende mais o mesmo futebol de antes. E o futebol dele, se ele tivesse jogado pelo menos o que ele jogou em 2022, eu pensaria na renovação dele para 2024. Mas em 2023 o futebol dele foi deplorável, então não justifica essa renovação. Então os mesmos que estão criticando o Flamengo agora foram os mesmos que pediram ao longo da temporada a saída do Everton Ribeiro e a reformulação que a gente tanto pede, que está acontecendo. Jogadores que já estão no clube há bastante tempo, outros jogadores que não estão rendendo, estão saindo. O Flamengo optou por não renovar com o Felipe Luiz e também com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é novo, mas tem histórico de lesão alto. E agora com o Everton Ribeiro. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo. Gente, desde o começo do ano eu tô pedindo a saída do Everton Ribeiro. Tipo assim, a não renovação dele. Só que agora no finalzinho do ano eu pensei o seguinte. Já que o Flamengo tá inclinado para renovar, já que o Flamengo queria a renovação dele, que renovasse por pelo menos 1 ano. Pensando nessa temporada de agora. Por quê? Nesse ano vai ter Copa América. E os 2 meias do Flamengo, que agora é o Nicolás de la Cruz e o Arrascaeta, vão ser convocados. Eles são convocados sempre para a seleção uruguaia. E enquanto estiver rolando a Copa América, os campeonatos aqui no Brasil não vão parar. Então o Flamengo vai ficar sem jogadores de criação. A não ser que o Flamengo passe, o Tite no caso, passe a utilizar mais o Matheus Gonçalves, que estava emprestado ao Red Bull Bragantino. Mas jogadores ali experientes de criação o Flamengo não vai ter. Por isso eu pensei na tal renovação do Everton Ribeiro. Foi só dessa forma que eu imaginei o Flamengo renovando com ele. Mas não por mais 1 ano, 2 anos no caso, 3 anos, não. Apenas 1 ano. Gente, o Everton Ribeiro é um jogador muito inteligente. A gente sempre viu isso nele. A gente viu que ele chegou em 2017. Mas o futebol dele mesmo só foi crescer mesmo quando chegou Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, Felipe Luiz. Os jogadores que formaram aquele grupo mágico de 2019. Não é tirando o mérito dele, o que ele jogou pelo Flamengo, não, gente. Não é isso. Mas ele não é um jogador insubstituível. Claro que vai chegar o Nicolás de la Cruz agora, um jogador muito bom, um jogador jovem, jogador de criação, mas também apoia na marcação. Mas o Everton Ribeiro, aonde que ele ia se encaixar nesse time? Ele ia ser reserva. Mas o Flamengo optou por se manter quieto. E o Flamengo, nesse momento, está tentando uma postura, adotando uma postura ali de fugir de polêmica. O Bruno Henrique. Todo mundo já sabe que o contrato do Bruno Henrique foi renovado. E o Flamengo optou por não anunciar a renovação do jogador. Porque pegou mal esses 3 anos de contrato. Porque após o anúncio da renovação do jogador, o futebol dele voltou a um futebol mediano, a um futebol comum. Ele é um jogador mediano? Não. Mas o futebol dele caiu de produção assim que foi acertada a renovação do jogador. Não sei se ele jogou demais para essa renovação acontecer. Eu não sei se ele deu um gás ali para poder conseguir mais alguns anos de contrato com o Flamengo. Mas acredito que não, porque o Bruno Henrique ele é um jogador muito esforçado. Mas o futebol dele, inegavelmente, caiu assim que foi renovado o seu contrato. E o Flamengo, vendo isso, para não se meter em polêmica, vendo que pegou mal esses 3 anos de contrato, o Flamengo decidiu não anunciar. O Flamengo decidiu cobrir tudo isso com o anúncio da contratação do De La Cruz. O Flamengo sabe jogar muito bem com o marketing, mas quem tá ligado nas ações do clube sabe que essa renovação não foi bem aceita depois que realmente foi concretizada.
Mas espero que ele consiga render, que ele não se lesione, que ele seja um jogador útil para o Tite, para qualquer treinador que vier após o Tite, caso ele saia do Flamengo. Mas eu acho que o Tite agora vai trabalhar muito bem no Flamengo, vai construir um trabalho muito sólido, muito bom, até porque ele é um treinador que, tendo as peças importantes ali para ele aprende com os próprios erros e consegue fazer o time jogar. A gente vê que o Tite é um cara que ele tenta se adaptar ao máximo. Ele fez milagre agora nessa reta de final de Campeonato Brasileiro, porque o time estava totalmente desacreditado. Em alguns momentos a gente sonhou até com o Campeonato Brasileiro. A gente pensou que o Flamengo poderia construir alguma coisa a mais do que construiu nesse ano terrível. Aliás, o Flamengo não construiu nada nesse ano, só tristeza, derrotas, insatisfação por parte do torcedor. Mas agora é virada de chave, o Flamengo tá fazendo corretíssimo, tá mandando jogadores que não podem mais continuar no clube embora e tá tentando trazer sangue novo. O Santos tá quase saindo do Flamengo também. O Fortaleza tá encaminhando aí a contratação do jogador. E o Flamengo tá correto, tem jogadores que não dá mais pra ficar no clube, gente, não dá. O Flamengo tá corretíssimo. Sei que vai ter aquele apego, vai ter aquele torcedor que fala: caraca, o cara rendeu no Flamengo, o cara poderia render mais um ano, mais 2 anos, e sim. Só que pro jogador sair do Flamengo, ele não precisa estar inútil para o futebol para ele sair do Flamengo. Às vezes o ciclo do jogador pode se encerrar bem antes dele encerrar sua carreira. Ele pode. O Everton Ribeiro ele vai jogar bem pelo Bahia. Vai jogar. Ou por qualquer outro clube aqui no Brasil. Mas ele não vai ter a sequência de jogos que ele tinha antes. Ele não vai ter uma sequência de boas atuações. Não vai. Em nenhum clube. Mas fazer bons jogos, mostrar o seu talento, ele vai. Porque ele não esqueceu como joga bola. Ele vai continuar se cuidando. Ele vai continuar ali jogando um futebol aceitável. Mas pro Flamengo, o nível tá subindo, gente. O nível tá subindo cada vez mais. E pra reserva, ótimo. Eu queria muito ter ele na reserva agora, em 2024. Mas isso não vai acontecer. E eu acho que se o Flamengo for correr atrás do jogador pra renovar nesse momento, o Flamengo vai estar se humilhando de maneira inútil. Pra que isso? Se teve dezembro inteiro pra poder chamar ele, conversar, chegar a um acordo, e nada disso aconteceu. O Flamengo agora tem que olhar pra frente. Eu apoio a vinda de mais um meio atacante por conta desse ano que vai ser corrido, seleção brasileira. Gente, seleção brasileira não, né? Seleção uruguaia que vai convocar o Arrascaeta e o De La Cruz, os dois jogadores de criação. Mas se tratando de seleção brasileira também, quando convoca jogador do Flamengo, eu não gosto. Eu acho que a seleção brasileira já perdeu identificação com o público brasileiro, com o torcedor brasileiro há muito tempo. Eu acho que quem torce para o Brasil, quem vai para estádio mesmo, é a alta classe, que consegue pagar aqueles ingressos caros. O ingresso que custa 1.200, 1.300 a 1.400, isso foge do bolso do torcedor brasileiro. O assalariado, aquele que trabalha, que é aquele que acorda cedo, aquele que vai trabalhar 8 horas por dia, chega cansado em casa só tendo tempo para dormir. Não tem como pagar, porque o ingresso custa o salário do trabalhador. Então quem torce para a seleção brasileira hoje em dia é a classe alta, não é nem classe média, classe rica lá, o pessoal que tem dinheiro. Porque eu não consigo torcer para a seleção brasileira. Nem de casa, nem no estádio, nem em lugar nenhum. Por que eu entrei nesse assunto? Porque esse ano vai ser um ano corrido, data FIFA, Copa América, e a gente vai perder jogadores possivelmente para a seleção. Para a seleção chilena já é certo, seleção uruguaia e para a seleção brasileira também. Na última convocação aí o Gerson foi convocado, foi levado pelo Fernando Diniz. Então vamos torcer aí para que esse ano o Flamengo consiga uma solidez jogando os campeonatos aqui, até na Libertadores, que se classificou ali no fio da navalha por conta da incompetência do Botafogo, que conseguiu ser mais incompetente que o Flamengo. A incompetência do Botafogo, ela superou do Flamengo porque o Botafogo estava muito bem no campeonato. O Flamengo até disputou vários títulos, perdeu, acho que foi 7 títulos que o Flamengo lutou para conseguir, não conseguiu nenhum. Mas o Botafogo estava com a faca e com o queijo na mão. E simplesmente entregou o campeonato e entregou a classificação direta da Libertadores para o Flamengo. Conseguiu deixar o Flamengo entre os 4 colocados ali e o Flamengo conseguiu a classificação direta sem pré-Libertadores. E isso vai garantir ao Flamengo nesse mês ainda, sabe o quê? A pré-temporada lá nos Estados Unidos, que vai começar a partir do dia 27, se eu não me engano. Então o Flamengo está muito bem, o Flamengo vai ter tempo para analisar as contratações que estão pendentes, o Flamengo que quer ainda a contratação do Léo Ortiz, que não está fácil ainda, o Flamengo tenta fechar a contratação do Vina,
jogador uruguaio também. Então, o Flamengo tá na luta aí pra contratar jogadores e tá certíssimo de não renovar com alguns nomes. Ah, mas a saída do Everton Ribeiro, ela tá certa dessa forma? O Flamengo não deu nenhuma uma despedida legal pra ele? Isso aí é discutível. O Flamengo vendo que não ia renovar, poderia ter falado pro jogador, vamos fazer uma despedida aqui, vamos anunciar nas redes sociais. Mas até o momento, nada. Até o momento desse vídeo, tá, gente? O Flamengo ainda não se manifestou nas redes sociais pra falar sobre esse assunto. Pessoal, eu vou ficando por aqui, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo. Eu queria a sua opinião sobre o assunto reformulação e sobre o assunto Everton Ribeiro. O Flamengo está realmente correto em não renovar com o jogador? Ou o Flamengo errou e o Flamengo poderia ter mantido ele por mais tempo? Na minha opinião, o Flamengo acertou. Na despedida, se merece uma despedida melhor, isso é discutível. Mas se quer reformulação, tem que mandar embora jogadores que já estão há bastante tempo. 2017, gente. 2017, se eu não me engano, já tem o quê? 7 anos. Posso estar errado. Acho que tem 7 anos. Bastante tempo já. E é isso. Valeu.